Oi, turma do oitavo ano, aqui é o professor Paulo Diego mais uma vez, certo? Começamos mais uma semana, na verdade tivemos as avaliações, quer dizer, atividades avaliativas a semana passada e semana retrasada, e hoje eu quero fazer uma explicação da atividade dessa semana. Alguns alunos entraram em contato comigo no privado e tiveram um pouco de dificuldade, alguma dúvida. E aí eu estou aqui para fazer uma explicação, para ajudar vocês a entender o que são phrasal verbs, certo? E ajudar também com as atividades. Como eu tenho falado em outras explicações, em outros vídeos, a atividade da semana, um professor do município é responsável por fazê-lo. Aqui eu não sei quem foi o professor responsável, porque não colocou o nome. É recomendável colocar, mas não, como não está aqui, eu vou chamar de professor, que ele fez aqui, certo? Então ele colocou primeiramente aqui a explicação, professor. Aí ele explica, né, o que é o phrasal verbs, que é a nossa lição dessa semana. Então a gente vai ter aí a explicação logo de início aqui de cara, e aí eu vou acompanhar com vocês. Então diz o seguinte: os phrasal verbs, ou verbos frasais, são verbos que vêm acompanhados por preposições ou advérbios. Então, são verbos, e aí eles podem vir acompanhados de preposições ou advérbios. Por exemplo, look up. Look up é um verbo frasal. O verbo look é o verbo olhar. Só que quando eu coloco esse advérbio up, que significa para cima, na verdade não vai ser look up, vai ser admirar. Ele vai ter outro significado. Por exemplo, I look up to my big brother. Eu admiro o meu irmão maior, certo? Então aí vai ter outro significado. Então por isso chama verbos frasais, porque é um verbo com uma preposição ou um advérbio. E aí vai ter outro significado, que é praticamente uma frase, certo? Mas ele vai ter o significado de um verbo, só que ele vai ter outro significado. Por exemplo, aqui, ó. E aí ele explica aqui, ó, com o acréscimo de uma preposição ou de um advérbio, o sentido do verbo original pode mudar completamente. Por isso, os verbos frasais não podem ser traduzidos literalmente, como eu tinha falado. Look up, eu não posso pegar as duas palavras e traduzir ela como olhar, que é o look, e up, que é para cima, não é olhar para cima. Look up, aí ele teria o sentido, que é modificado, o sentido de admirar, admirar alguém, alguma coisa. Então aí diz, ele continua. Literalmente, né? Por isso os verbos frasais não podem ser traduzidos literalmente, palavra por palavra. A melhor forma de aprendê-los é treinando e buscando compreendê-lo como um todo, certo? A prática faz a perfeição. Então, eu digo muito a meus alunos, quanto mais tempo vocês passam se familiarizando com a linguagem, com o inglês, melhor vocês se tornam. É tipo, com tudo na vida que vocês fazem. Tipo, as pessoas que gostam muito do Free Fire jogam bastante e sabem de tudo sobre o jogo, certo? Então, fica familiarizado, fica conhecendo. Então, quanto mais prática você tem do inglês, quanto mais tempo você passa se familiarizando com a linguagem, melhor você vai se tornar, tá bom? Então, aprende mais. E aqui diz, veja o caso do verbo to get, que é o verbo pegar. E ele dá aqui um exemplos. Get away, certo? Olha, que aí vai ter outro significado. É o escapar. Get out, sair no caso aqui de um lugar, de algum canto. Get over significa superar, ultrapassar um problema, uma situação. Get up pode significar tanto levantar, como também ele colocou aqui acordar. E aqui diz, na língua portuguesa também utilizamos alguns verbos frasais, tais como, olha só, aqui em português tem, sim, mas eu confesso, é bem menos. É muito mais comum no inglês, muito mais comum no inglês.
E lembrando que no inglês, como também em português, é informal. Então, não é recomendável que você fale quando você estiver num contexto formal, falando com um chefe, com alguém hierarquicamente maior que você, tipo, você falar é, com verbos frasais. Certo que com os amigos, no dia a dia, assim, cotidiano, você pode sim e deve falar, porque é o interessante seria você falar mesmo com verbos frasais entre os seus amigos. E aí diz em português alguns exemplos: tomar conta, dar conta, cair fora, jogar fora, etc. Então aí são exemplos que o professor colocou de verbos frasais, certo? Fun with phrasal verbs. Então vamos lá. Nesta lista, ele aqui colocou alguns verbos frasais e seus significados e exemplos. Então, nessa lista você encontrará alguns dos principais phrasal verbs. E aí temos fall off, apaixonar-se, aí dá um exemplo, o professor aqui diz: Clarice, olha só a pronúncia, Clarice fell for her best friend. O fell for, no caso aqui está no passado, porque é o verbo fall, é o verbo cair, e o for é para, então fall for. No caso aí, ele tem um significado de apaixonar-se. Então, Clarice apaixonou-se por seu melhor amigo, BFF da Clarice. Por isso que não é bom, muito bom ter amigos que são do sexo oposto, porque você acaba se apaixonando, como foi o caso aqui da Clarice, ou seja, Clarice. Eu não vou passar um por um aqui nos verbos frasais, por causa do tempo, que eu quero mesmo é chegar aqui na atividade, nos exercícios, nas questões. Então, é bom que você dê uma olhada, até para você aprender alguns verbos frasais que ele colocou aqui, os principais. Então, temos aí vários, né? Uma página quase, quer dizer, uma página toda e um pouco mais só de verbos frasais. Mas vamos lá para a atividade, que eu quero ajudar vocês, principalmente porque alguns alunos estavam tendo dificuldade era com a tradução. Porque entender os verbos frasais era só ir lá e voltar, certo? Lá na página anterior, que tem a lista dos verbos, alguns verbos frasais. Mas aí, number one, que não tem a tradução, vou explicar o que diz o comando, o enunciado aqui da questão. Number one, fill in the blanks by choosing the correct answer from the box. Ou seja, preencha os espaços, os blanks, que é a lacuna, com a resposta correta, escolhendo a resposta correta da caixa. Ou seja, ele quis dizer essa caixinha aqui. Então, são verbos frasais e aí a gente vai preencher com um deles. Então a gente vai primeiro entender cada um desses verbos frasais, certo? O primeiro aqui, look forward to. O look forward to, look é o verbo olhar e forward é para frente. Mas aí é tipo você tá numa expectativa para algo. Eu estou esperando isso na expectativa de nesse final de semana vai ter um show que eu gostaria muito de ir. Então, I'm looking for the concert on the weekend, ok? Então eu estaria looking forward, seria na expectativa do show nesse final de semana. Então look forward é isso, a expectativa de alguma coisa para acontecer. O breakdown o break é o verbo quebrar e o down é baixo, só que vai ter outro significado totalmente diferente. O breakdown, por exemplo, tipo, eu tô chorando, de repente eu choro, então eu me quebro todo de choro, eu derramo as lágrimas, então aí eu tenho um breakdown, certo? Um surto, podemos até chamar de breakdown, chamar de surto. Por exemplo, mental breakdown, um surto mental, né? Isso? Então, breakdown é um surto. Pode ser um surto de choro, um surto de alegria, um surto de, de, de riso, né? Algumas pessoas às vezes é uma coisa muito engraçada, acaba sorrindo, rindo e a risada acaba sendo mais engraçada do que a piada, né? Então, breakdown seria surto, tá bom? Deal with. Deal with é lidar com alguma coisa, porque deal
Deal, na verdade, significa negociar e with com, mas aí seria o significado de lidar com alguma coisa, lidar com um problema que você tenha com alguma situação. O settle down é estabelecer-se. Por exemplo, você vai se casar, então você vai ter uma família, você tem um bom emprego, então você está bem estabelecido, se estabelecer, certo? Então settle down é se estabelecer, certo? Então seria isso. O get along é se dar bem. Por exemplo, I get along with my brother. Eu tenho uma boa relação com meu irmão. Então eu digo I get along with my brother. Eu tenho uma boa relação com meu irmão, tá bom? E aí a gente pode ir aqui agora para as questões. Vou só apagar aqui para a gente ficar melhor de responder. Então vamos começar. Vou até aumentar, porque eu acho que fica melhor aqui, certo? Saiu, mas vamos voltar. Pronto, beleza. Então vamos escrever aqui a number one. Então, precisamos também entender o que está dizendo aqui, certo? Ela ou ele, fica só dizendo ela, ele, acho melhor dizer ela, porque eu acho que é uma professora e acabo dizendo ela e começa a dizer ele. E aí acabo dizendo ele. He said he's really ready to tanana, buy a house and get married. Olha só. Então, ele diz que está pronto para tanana. Aí tem o porquê, ó. Buy a house, comprar uma casa, and get married. Olha só. Então ele está pronto para comprar uma casa, então ele vai se settle down, estabelecer. Então settle down seria a nossa resposta aqui, ó. Settle down. Então está estabilizado, está consolidado aí, ele já tem uma família, quer dizer, vai se casar, né? Então ele está pronto para se estabelecer, ficar estabelecido. E aí, number two, que está em números romanos, é o número 2 aqui, ó. I really, tanana, seen her friends again. Então, eu realmente, eu mesmo, na verdade, really, realmente, aí temos seen her friends again. Ou seja, ver os amigos delas novamente. Eu quero ver, então eu estou ansioso, eu estou com a expectativa de ver os amigos dela novamente. Talvez a pessoa que escreveu aqui tenha um crush nas amigas dessa pessoa, certo? Então, no caso, vai ser look forward. A expectativa, né? Ó, look forward to. Então, look forward to. Aí, no caso aqui, seeing her friends again. Ver as suas amigas novamente. Number three. They are really picky. It's really hard for them to tanana with people. Olha só. Eles são muito ou realmente exigentes. O pique é aquela pessoa que vai para um restaurante, mas não quer que tire isso do sanduíche, a cebola, não gosta disso, tem uma frescurinha. Então é muito exigente com as coisas. Aí continua, it's really hard for them too. Então é muito difícil para elas tananã, com as pessoas. Ou seja, ter uma boa relação, se dar bem com as pessoas. Então seria o get along. Get along seria a nossa resposta. E aí temos o number 4, número 4. Don't tell her now because she will tanana in tears. Não conte a ela agora, now significa agora, because, porque ela, aqui está no futuro, então vai ter tananã em tears. Então, choro, na verdade, tears é lágrimas, certo? Então, ela vai quebrar em lágrimas. O breakdown, no caso aqui, seria o surto. Então, ela vai ter um surto, então vai sair muitas lágrimas. O tears significa lágrimas. Então, seria, nesse caso aqui, o break down, tá? Seria a nossa resposta. E aí temos o number 5. Apparently, he doesn't know how to. Então,
Aparentemente, ele não sabe como lidar com. No caso, lidar com isso. How to deal with. Eu vou só acrescentar uma coisa, porque aqui teria que ter o it. A professora, o professor aqui não colocou, certo? Então, deal with, e vou colocar o it, porque teria que ter, certo? Que não está. Então, apparently he doesn't know how to deal with it. Alright, so let's erase this, vamos apagar. E aí sim, a gente parte para number 2. Ok? Number 2. Complete with a phrasal, no caso era para ter phrasal verb, which has the same meaning as the words in brackets. Vamos entender. Na verdade, a professora aqui colocou em parênteses bem menor a tradução. Era para ter em todos, ser um padrão, certo? Mas tudo bem. Aqui pelo menos tem a tradução, ficou até interessante aqui para vocês. Então, complete com uma frase, um verbo frasal, na verdade, que tem o mesmo significado das palavras entre colchete. Não é somente um verbo, tá, gente? Porque aqui está o verbo, a frase, um verbo frasal. Então, no caso aqui da letrinha A, olha só. She is going to tanana, her wedding. Então, a gente vai substituir a palavra cancel, que significa claro, né? Em português seria cancelar. Então, ela vai cancelar seu casamento, o casamento dela, certo? Então, ela vai cancelar o casamento dela. Então, no caso aqui, se a gente for lá para cima, a gente vai procurar alguns verbos que tenham o mesmo significado de cancelar. Na verdade, aqui tem o put off. Put off também, além de adiar, ele pode também significar cancelar, certo? Então a gente vai colocar assim aqui, o put off. She is going to put off her wedding. Então vamos anotar aí e colocar o put off. Então put off seria a nossa resposta. Alright. E aí temos o próximo, que é a letrinha B. Tantanã, your shoes. No caso, remove. Óbvio, em português também vai ser remover, né? Então, remova ou tire os seus sapatos. Shoes, palavrinha aqui, significa sapatos. Então, algum verbo frasal que tenha esse significado, que seria remover, tirar. Aí temos vários: acordar, desligar, assumir, excluir, levantar-se. Aí, take back, retirar, retire, take back what you said. Mas esse retirar aqui, o take back, tem o significado da palavra, e você voltar atrás. Não seria desistir, give up também não vai ser devolver, escapar, descobrir. Acho que seria necessário pesquisar. Não foi muito legal aqui, porque era para ter lá alguma opção com esse significado remove e a gente responderia aqui. O que seria interessante a gente colocar é take off. Take off pode ser tanto decolar como tirar, remover no caso, né? Então vou colocar aqui e escrever para a gente o take off, que seria a nossa resposta. Então take off. E lembrando, é início da frase, certo? Ó, início da frase, então começamos a frase com letra maiúscula, tá bom? E aí temos letter C, letrinha C. Where can I tanana, this sweater? See if it fits. Vê, aqui tá, vê se ele encaixa. Fit é encaixar, mas também pode significar dar certo. Fit, encaixar. No caso aí, a gente quer dizer provar. Então, onde é que eu posso provar esse sweater? Então, sweater significa o moletom, certo? O moletom que usa aí quando o clima está mais friozinho. Então, a resposta aí, a gente pode olhar se está lá na nossa lista que a professora nos deu. Importante também, ela disponibilizou uma videoaula. Videoaula que eu também compartilhei no grupo de vocês. Se não tiver aqui, seria interessante procurar no Google, assim, phrasal verb, e aí o significado, a palavra aqui, ó, see if it fits.
eu já sei a resposta, mas é porque eu tenho estudado, eu estudei inglês, né? Mas aí a gente procura aqui se tem alguma coisa que seria, no caso não vai dar certo, alguns aqui. Então não temos, porque seria tipo provar. Eu vou colocar aqui a resposta mais para você entender. Então seria try on. Então eu vou colocar where can I try on the sweater? Seria a resposta. Try it on, certo? Try on. Então vamos lá. Try on the sweater. Então temos agora a letra D. Why don't you take a seat? A seat, desculpa. Why don't you take a seat? Seat é sentar. Então por que você não pega um assento? Em português dificilmente a gente vai dizer isso, né? Por que você não pega um assento? A gente poderia, por que você não se senta, certo? Então o sentar aí seria o caso. Então a gente vai procurar alguma coisa que tenha o significado de sentar. Também aqui na nossa lista não temos. E aí seria necessário procurar em outro canto, certo? No caso, no Google, na internet. Então, why don't you sit down? Seria a nossa resposta, que não encontramos. Na videoaula, talvez, que ela disponibilizou, a professora aqui, tenha, certo? Mas aqui seria a resposta sit down. Sit down seria a nossa resposta. Why don't you sit down? Por que você não se senta? O sit down, certo? Não, letra E. She wants to the truth, discover. Agora, esse discover, descobrir, sim, tem na nossa lista porque eu já vi. A gente vai voltar aí para onde tem, ó. Descobrir, ó. Find out. Então seria a nossa resposta. They found out she is missing classes. Ó, eles descobriram que ela está faltando às aulas. Então, o find out seria o nosso descobrir aqui da letrinha E, certo? Então, a gente vai responder com o find out. Find out, beleza? Ok. E aí eu vou apagar para a gente partir para a próxima. Ok. Number 3. Aí tá em português. Acho que foi modificando, né? Primeiro era só inglês, número 1 só inglês. 2, inglês, mas com uma tradução em parênteses. E agora é português. Leamos. Marque as alternativas ou alternativa onde o par de verbos frasais não apresentam o mesmo significado. Então, teria que pesquisar, a gente teria que procurar, ou na nossa lista, que não tem todos, já percebemos isso das outras questões, e, ou então teríamos que procurar na internet. Vamos lá, eu vou ajudar vocês aqui. Ó. Letrinha A, show up, turn up. Show up e turn up é aparecer. Show up, I show up for the... I show up at my friend's house. I turn up at my friend. Tem o mesmo significado. Nós queremos o que não tem, certo? Então, letrinha B. Take away, throw away. Take away é levar. E throw away é jogar. Mas praticamente eu vou dizer a você, eu não quero alguma coisa, take away. Tire daqui, leve para daqui. Throw away é mais como jogar no lixo, certo? Mas tem sim praticamente o mesmo significado, certo? Watch out for, look out for. Seria ter cuidado com alguma coisa, preste atenção naquilo. Os dois têm praticamente esse significado. Look out, watch out for that man, he is a bad person. Olhe, tenha cuidado com aquela pessoa, ele é uma pessoa má, um homem má. E aí temos o pick up e o light up. O pick up é pegar, até a gente tem os carros, né, chamamos de pickup truck, que são os caminhões, né, as caminhonetes pickup, que é de pegar as coisas e colocar lá na carroceria. E o light up, light é luz, né, dar luz e tal, mas light up é ligar a luz, tipo dar a luz, fazer com que esteja claro aqui na sala em algum canto. E o keep on, e seria a nossa resposta, na verdade, né, o D, letter D, porque eles não têm o mesmo significado, sentido. Agora, letrinha E, keep on, carry on. Você já deve ter visto carry on em camisas, porque tem a frase, né?
carry on, e aí por diante, né? Aquela frase. E aí tem o keep on e carry on, continue, siga em frente, certo? Os dois têm esse mesmo significado. E por último, não, desculpa, não é por último não. Ainda temos a número 4 e 5. Diz o seguinte: preencha os espaços em branco com o verbo frasal que tenha o mesmo significado das palavras em colchetes. Então temos aqui as palavras na caixinha, né, que tá as opções que a gente vai substituir em colchete, na verdade em parênteses. Não está em colchetes, mas está em parênteses aqui, ó. E a gente vai substituir por uma delas, tá bom? Tinha alguns alunos que me perguntaram se era para copiar tudo ou somente a resposta. Na verdade, como é muita coisa, eu só precisa ser a resposta, não precisa ser copiar tudo, porque aí fica muita coisa. Então, só basta a resposta para não ficar tanto assim, tá bom? E aí, vamos lá, fazer aqui a letra A. I'm sure you'll tanana, this tanana. Então, temos aqui a opção, em parênteses, solve a problem, find a solution. Resolver o problema, encontrar a solução, que tem o mesmo significado aqui, certo? Então, temos o grows up, no grow up, é crescer. Você está crescendo, é criança, adolescente, adulto. Então, cresceu. Sink in, sink, na verdade, é afundar. Mas o sink in é tipo quando você está entendendo alguma coisa, então aquele conteúdo afundando, não, ele foi internalizado, certo? Então, it sink in, the explanation sink in. Então, eu entendi o significado, certo? A explicação. Broke up. Broke é o passado de break. O break é o verbo quebrar. Olha só, mas aí temos uma preposition. Na verdade, é um advérbio, que é o up, né? Então, break up, ele tem um sentido de romper, quebrar, romper, mas em relação a relacionamentos, namoro, casamento. Então, no passado aqui, rompeu o relacionamento. Então, romper o relacionamento seria break up. O passado, broke up. Go off. Go off é disparar, tipo um alarme disparou. Então, it went off. No caso aqui está no presente. Go off. Workout. Workout, ele tem o significado também de malhar. Eu estou na academia, estou malhando, workout. Mas ele também tem o significado de funcionar. Então, funcionou. It worked out. Funcionou. Work out well. Então, vamos lá. Então, I'm sure you will work this out. Viu? Aí temos a nossa resposta, funcionar ou resolver o problema. Seria também uma definição aqui do work out. Ok? Então, work this out. Work this out. Seria a resposta. Então, eu tenho certeza que você vai resolver o problema. I'm sure you work this out. E aí temos a letrinha B. He said his car alarm didn't... Olha só, um alarme. Therefore, it was stolen. Então, ele disse que o alarme do carro não, então foi roubado. Work, make a sound, fazer um som, né? Que no caso eu disse o go off. Então, it didn't go off. Seria a nossa resposta. Letrinha C. I can't believe they, tanana, last night at the party. They looked so cute together. And a romantic relationship. Em parênteses, a gente tem terminar um relacionamento romântico, amoroso, né? Um relacionamento. E aí, no caso, seria o broke up, né? Essa daqui, ó. Então, I can't believe they broke up. Eu não acredito que eles romperam o seu relacionamento ontem à noite na festa. Eles pareciam tão cute. Cute significa fofo. Pareciam tão fofinhos. E aí diz together, que significa juntos. Pareciam tão fofinhos juntos. Meu Deus. E aí vamos para a letter D, letrinha D. The students eventually started to tanana, all the rules. Então, os alunos, estudantes, eventualmente começaram a
entender todas as regras. No caso, seria o sink in. Sink in. Beleza? A última aí, por critério de eliminação, já sabemos a resposta, não é isso? She wants to be a teacher when she become older. Se tornar mais velha. Então, ela quer ser uma professora quando ela crescer, que seria grows up. Seria a nossa resposta. Grows up. Belezinha? Então, apagaremos. Vamos apagar aqui. Partir para a próxima. Ok. Então, number 5. Identificar qual a palavra que está faltando. Temos duas opções. Seria around ou about, certo? Number 1. Do you have change for 20? Você tem troco para 20? No, but ask. Não, mas pergunte por aí, certo? I'm sure someone does. Eu tenho certeza que alguém tem, does. Mas aí seria por aí. Então não seria o about. No caso, a nossa resposta vai ser o around. Tá bom? Então a resposta, letrinha A. Circula aí, coloca around, que seria a resposta. Number 2. I'm going to ask her tomorrow. Ele vai pedir para ela para sair. Gostaria de sair para você, tomar um sorvete, um açaí lá na lanchonete. Então você está pedindo ela para sair como um relacionamento aí, começando, tentando conquistar aí a gatinha. Então você vai dizer o ask out. Pedir ela para sair seria ask her out, certo? Então não seria ask her off, seria ask her out. Letrinha B, a resposta. E aí temos number 3. Number 3 says, I would ask him for dinner. But I'm afraid he would eat too much. Olha só. Então, eu pediria, porque o would estaria no futuro do pretérito, que seria aquele ia, e aí transforma o ask, que é o verbo pedir, em pediria. Eu pediria a ele, him, para ficar para janta, ó. Só que tem um porém, ó, o porém. But I'm afraid he would eat too much. Mas eu tenho medo, afraid é medo, que ele comeria too much. Muito, muito. Então, over seria a resposta. Ask him over. Não seria o about, porque seria tipo sobre. E não faz o menor sentido colocar about aqui, seria over, certo? E aí temos o number 4. That house burned last year. Aquela casa queimou o ano passado. Então, burned down seria porque down é para baixo, mas aí burn down seria quando ela queimou todinha e caiu. Mas o burn down seria a resposta aqui, certo? Burn down. Burn down. E aí temos o number 5. They called the game because of the rain. Então, eles cancelaram. O call seria, no caso aqui, chamar. Só que aí temos uma preposição que aí vai deixar o verbo com outro significado. E aí é um verbo frasal e tem outro significado. Seria o called off the game because of the rain. Teria o sentido de cancelar. Então, ele precisava ter uma explicação, essa atividade melhor, certo? Do professor que elaborou as atividades. Mas tudo bem, eu expliquei aqui, praticamente eu dei as respostas, mas para vocês entenderem. Então fica aqui a explicação. Eu queria que vocês fizessem, mandassem tirar essa foto do caderno de você com essa atividade e mandassem para mim para vocês terem a atividade da semana feita, certo? Então, forte abraço,
Até a próxima, se Deus quiser. Tchau.